Boa noite, Emerson Ávila. Naturalmente que os jogadores até saíram, poucos falaram, né? O Carlson falou e o Jefferson. Os demais optaram por não falar e a gente até entende. Como é que você define tudo que aconteceu esta tarde aqui na estreia em casa na Série C do Brasileiro? Boa noite a todos. Uma estreia trágica, né? A equipe foi muito mal. Não tem como a gente colocar nenhum pano quente em cima da situação. Jogamos muito aquém do que poderíamos oferecer. É óbvio que sem tirar os méritos do adversário, que soube explorar as nossas dificuldades e conseguiu fazer um jogo muito bom. Mas muitos erros da nossa parte. Difícil até explicar tanta coisa que aconteceu hoje. Temos que analisar o jogo com muita calma. Pensar nas possibilidades que temos pela frente, mas hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma das piores partidas, não vou dizer nem do tempo que eu estava no Londrina, da minha participação como treinador. O time foi muito, muito, muito mal, mas faz parte do futebol, né? Faz parte, o negócio é entender que o campeonato é um campeonato que, ao mesmo tempo, são 19 rodadas, 2 já se foram. Precisamos reagir, precisamos melhorar primeiro o desempenho. Haja vista que também no primeiro jogo não tivemos um desempenho muito satisfatório. Tivemos algumas perdas aí ao longo da semana que nos trouxeram algumas indefinições, algumas dificuldades para escalar a equipe, mas, independente de qualquer coisa, nada justifica a péssima atuação da equipe hoje, não. Ô Emerson, boa noite. Você citou aí algumas peças que você perdeu, e eu queria ressaltar aqui, durante essa intertemporada, e agora no início, né, o Londrina tem tido muitos problemas físicos de jogadores machucados, né? Calisson, Longini, Thiago Enes, Riquelme, hoje você perdeu o Amorim, perdeu o Pedro Cacho, o Jefferson, que jogou pouco. Como é que você define isso? Houve alguma mudança em termos de preparação? São contusões que acontecem ou porque, de repente, os jogadores fizeram uma preparação mais forte durante a intertemporada? Como é que você define essa situação desse número alto aí de contusões desse período? Não, sem sombra de dúvida, não acho que tem nenhum tipo de relação com o trabalho feito na intertemporada. Alguns atletas que se lesionaram foram atletas que chegaram ao longo já na nossa fase já de preparação, durante a fase de preparação, alguns com um pouco mais de inatividade que outros, mas são situações casuais. A situação do Daniel, por exemplo, foi algo assim bem inexplicável, mas acontece. As lesões musculares, elas fazem parte da vida do atleta. Foram muitas, sem dúvida nenhuma que foram muitas. Durante a semana foram 2 situações. O Caixa saiu do jogo já queixando muito da coxa, e o Daniel, durante o treinamento de anteontem, né, a gente montou a equipe com ele e ele sentiu também o adutor da perna direita. Contusões inesperadas, mas que fazem parte do processo de futebol. Tenho plena convicção que nada em relação a um planejamento mal executado, não. Coisas casuais. Os treinos nossos, a gente procura colocar tanto o volume quanto a intensidade de forma adequada para não trazermos nenhum prejuízo aos nossos atletas. E são situações rotineiras que fazem parte aí do futebol. Tudo bem, Emerson? Boa noite. Voltando no aspecto da partida, essa apatia que o time demonstrou hoje, o que você acredita? Um time muito distante do que apresentou numa reta final de Campeonato Paranaense, um time que era muito brigador, que junto com a torcida vibrava bastante no estádio. Hoje foi um time muito apático. Dentro dos aspectos que você pôde analisar já nesse pouco tempo de término de jogo, o que dá para falar um pouquinho? Eu acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que faltou muita competitividade para a equipe, muita agressividade, agressividade boa, vamos dizer assim, quando não tínhamos a bola. Mas acho que principalmente com a bola no pé a gente teve
lances no segundo tempo, principalmente, que a gente ficou ali trocando passes, sem atacar a última linha do adversário, sem trazer nenhum risco. O adversário simplesmente balançava de um lado para o outro na nossa circulação da bola e faltou movimentos ali na parte final do campo para que a gente pudesse criar um pouco mais de oportunidades. O adversário foi feliz nas vezes que chegou. Foram os 3 primeiros gols, foram 3 finalizações assim muito bem acertadas, não só na precisão, mas também na força delas. E a gente realmente não conseguiu, cara, assim, ser um time forte, um time que pudesse brigar mais em campo. Como eu falei, agora não temos que ficar pensando em um ou outro atleta. Falei com eles que eu trago sempre a responsabilidade para mim, porque sou eu que define a sessão de treinamento, sou eu que define os 11 que vão entrar em campo, as substituições. Então, assim, agora é hora de tirar um pouco o peso deles, porque todos vão para casa muito abatidos, assim como eu, mas é melhor que eu fique um pouco mais fragilizado, mas também comigo tudo passa muito rápido. E amanhã já vou estar analisando o nosso jogo, já pensando já no próximo adversário, que é a próxima segunda-feira, e temos que sair dessa situação. O Londrina é uma equipe que iniciou o campeonato pensando no acesso e nós vamos continuar pensando no acesso. O torcedor pode ter certeza que nós jamais vamos falar em vamos brigar no meio da tabela. Não, nós vamos brigar pelo acesso. Começamos mal, começamos sim, nós temos plena convicção disso, mas nós vamos fazer o possível e o impossível para que na próxima partida a história seja outra e o trabalho já começa a partir de amanhã. Boa noite, Emerson. Qual o peso para você da falta de entrosamento dos jogadores, visto que hoje 6 dos atletas que começaram a partida chegaram agora para a Série C? Qual o peso da falta de entrosamento para o resultado de hoje? E em quanto tempo você acha que... Qual o tempo preciso para que esses jogadores se entrosem e entendam o modelo de jogo para a sequência da competição? Olha, na verdade, a gente tentou simplificar ao máximo a nossa proposta de jogo para que não seja, além de muitas mudanças do que a gente tinha de atletas no Campeonato Paranaense, a gente tentou simplificar ao máximo, ter uma estrutura de jogo que pudesse atender às nossas necessidades, mas a gente tínhamos dificuldade, principalmente do lado esquerdo. Nós colocamos o Ryan para fazer ali a marcação na linha de 4 ali. Ele é um zagueiro, mas fez a marcação ali por aquele setor, com a bola no jogador que vinha por dentro, fazer um papel semelhante ao que o Cacho fez no jogo passado, haja vista que a gente ainda sofre um pouco ali daquele lado. As mudanças foram necessárias, isso aí é importante destacar. A gente entendeu que o Campeonato Paranaense serviu para a gente como uma amostragem daquilo que a gente deveria fazer para tornar um time mais forte, mais competitivo, com peças que pudessem se ajustar à nossa ideia de jogo. É claro que realmente a gente sente aí o peso da falta de entrosamento, a coletividade, e é difícil falar de prazo, né, para a gente conseguir ajustar a equipe. Uma coisa é fato, para o jogo seguinte a história tem que ser outra. A gente já precisa, ainda que o entrosamento não seja o ideal, mostrar muito mais atributos para uma equipe que quer, como eu falei, subir e voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Como foi o Paranaense, né, Emerson? Eu tiro curto, né? Série C também, nessa primeira fase. E o grande questionamento após os 4-0 de alguns torcedores, quando ouvimos no final da partida, é assim: e agora, né? Como é que fica? Mas eu queria perguntar para você sobre o lado positivo, se é que tem que tirar alguma coisa do lado positivo, em relação ao brilho de cada jogador. Depois de um 4-0 como esse, em casa, muda a postura, você acredita, de alguns jogadores para o jogo próximo, do dia 6? Você acha que até, cara, por lá de dentro dele mesmo, aquela questão da vergonha, até mesmo do que aconteceu, você acha que pode tirar um proveito nesse sentido? Com certeza, com toda certeza. Muda bastante, muda bastante. A gente pode até na próxima segunda-feira não apresentar um futebol tão vistoso, tão bonito, mas duas coisas nós temos que apresentar: competitividade e eficiência, porque nós temos que vencer o jogo. Sabemos da qualidade do adversário, mas temos que entrar com uma postura diferente do que foi hoje.
Não é esse jogo que o torcedor quer ver, não é esse jogo que nós pretendemos praticar dentro da competição e não é esse jogo que vai nos fazer chegar à Série B. Eu estou hoje muito envergonhado, mas, como eu falei, eu sou uma pessoa que vou entubar, né, na linguagem do futebol, a derrota, mas já vou pensar no próximo jogo. A realidade do futebol não dá para você ficar lamentando muitas coisas. A diferença desse campeonato para o Campeonato Paranaense é que o tempo de recuperação era muito pequeno e o tempo de treinamento também era quase nenhum. Então, nós não temos que botar defeito nenhum na tabela do campeonato. A tabela ficou boa para a gente, se a gente for analisar. Nós jogamos uma partida fora, agora temos 2 dentro de casa. Uma jogamos hoje pela janela, mas já temos uma outra nas nossas mãos. Eu acho que quem ainda não tem ponto nenhum na competição tem as mesmas chances de brigar pelo acesso com o time que já tem 6. As coisas mudam muito ao longo da competição. Hoje nós estamos num momento ruim, sem dúvida. O Ipiranga, por exemplo, está num momento muito bom. 2 vitórias, assim como outras equipes que conquistaram 2 vitórias. Mas esse momento vai passar. O torcedor pode ter certeza disso. Nós vamos voltar com uma outra cara para o jogo de segunda-feira, contando ou não com o apoio deles, com toda certeza, eu tenho a plena convicção que a história vai ser diferente na segunda-feira, nós vamos entrar com uma cara diferente. Mas a gente não queria, de maneira alguma, que o torcedor nos largasse nesse momento. A competição está começando, a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe daquilo que nós devemos oferecer de espetáculo, o que não ocorreu na noite de hoje. Boa noite, Emerson. Referente a isso, competitividade e também você conseguir concluir o gol, eu acho que faltou muito isso nos 2 jogos. O que o Londrina terminou bem no Campeonato Paranaense, com uma rápida transição e com boas finalizações, fazendo gols, ainda não aconteceu nesses 2 jogos no Brasileiro. Como faz para esse ataque, para esse sistema ofensivo voltar a marcar apenas um gol, marcado pelo zagueiro Davi no primeiro jogo? A gente jogou o Campeonato Paranaense muito em transição, né, muito em contra-ataque. Foi difícil para a gente tentar construir um jogo que pudesse ter uma posse de bola maior. Acho que a gente pegar aí a grande parte dos jogos, a gente defendia bem em algumas situações e saía em velocidade tentando chegar ao ataque. Agora a gente tem encontrado equipes que se fecham melhor. A equipe de hoje, depois do segundo gol, principalmente, se fechou muito bem e tinha um contra-ataque muito rápido. Então, ao mesmo tempo que você vem para o vestiário com 2-0, você sabe que você precisa tentar vencer o jogo, você sabe também que você precisa evitar que o adversário amplie o placar. E, infelizmente, a gente sofreu ali o terceiro gol, no momento que é difícil você elevar a moral dos jogadores, elevar a postura deles em busca de algo melhor dentro de campo. O trabalho agora passa a ser um trabalho de recuperação mental deles, porque perder um jogo é uma coisa e perder da forma como foi é ruim, ser goleado é muito ruim. Essa é a segunda goleada que a gente toma desde que a gente começou o ano à frente do Londrina. Mas, como eu falei, eu sou uma pessoa extremamente positiva, eu vou em busca sempre do melhor. E o dia que eu achar que o melhor não está nas minhas mãos, eu também passo a bola para frente e sigo minha vida. Pessoal, podemos seguir mais um pouquinho, umas 2 perguntas. Quem quer fazer? Bom, Emerson, você, pela saída do Jefferson, me parece uma contusão um pouco mais grave, né? A coxa esquerda. Tem o Pedro Castro, que a gente clinicamente não sabemos como ele está, não sei se fica à disposição, mas também é um volante para jogar em casa, não sei se você o colocaria. E o Maurício fica à disposição. Qual é o cenário que passa na sua cabeça ou ainda é prematuro? Todo treinador, hora que acaba o jogo, ele já começa a matutar o que vem pela frente, né? Apesar da gente ainda precisar colher informações desse jogo, a gente não pode também afastar já o pensamento do próximo. A gente sabia hoje, né? E foi uma opção minha de não utilizar o Jefferson em função da gente saber que ele precisava um pouco mais, mas o jogo pediu, eu achei que um tempo ele daria conta, mas uma infelicidade, acabou sentindo uma lesão. Ok, vamos tratar, vamos recuperá-lo e vamos passar a bola para outros, vamos dar responsabilidade a outros. Nós temos um grupo de atletas com personalidade, a comissão técnica não se exime de nenhum erro que porventura tenhamos ocorrido na partida de hoje, mas nós vamos buscar uma melhor formação, um time mais coeso, mais compacto, que consiga jogar melhor do que foi hoje na próxima segunda-feira.
Hoje nós vimos 1.800 torcedores, né, Emerson? Um número já bem abaixo do que teve uma reta final do Campeonato Paranaense. Talvez até dentro das opções que o clube tem montado, com sócio-torcedor, um valor um pouco acima dos ingressos. E, é claro, no final, ali as vaias, também a cobrança no intervalo. Dentro do que o torcedor viu hoje, que recado você deixa especificamente para ele? O torcedor, no meu modo de ver, quem compareceu está coberto de razão, né, de vaiar a equipe. Eu não sou... Quando estive em meus momentos de torcedor, eu não passo por essa situação de tirar o apoio da equipe, mas o torcedor também se sente de tal forma que no direito de se manifestar diante de uma exibição tão ruim quanto foi a de hoje, né? Qualquer pessoa que não esteve presente hoje, que tivesse vindo ao estádio, provavelmente a postura seria a mesma, de vaiar e fazer as suas críticas à exibição que a gente teve. O que a gente não quer jamais é que o torcedor fuja da gente. A gente quer andar junto com ele, a gente promete mais esforço, mais dedicação, isso aí faz parte da gente. A gente entende que o público talvez tenha sido em função do final do mês, né, dificuldades financeiras que grande parte da população vive, esperar que ele não desista da gente. O próximo jogo é uma segunda-feira, é um dia mais complicado ainda para a gente trazer o torcedor de volta. Mas o clube sabe os mecanismos e as maneiras de buscar a presença do torcedor novamente, para que ele seja, né, como foi no final do Campeonato Paranaense, um aliado, uma peça importante na arrancada final que a gente conseguiu executar dentro do Campeonato Paranaense.